Vamos ler aqui a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, do versículo 25. Mas eu tenho uma pergunta para você. Já aconteceu de você estar pensando uma coisa assim, aí você vem para a igreja e é falado exatamente aquilo que estava te preocupando e você fica assim, poxa, como é isso aí, veio certinho para mim, parece assim que o pastor estava sabendo, tanto que já passaram por essa experiência, levante a mão. Isso aí são ensinados do cuidado de Deus. Às vezes ninguém está sabendo de nada, mas Deus está sabendo de tudo. Ele sabe quando Ele precisa usar a boca de alguém para poder te confortar e para poder interagir com você através da palavra revelada dEle, a palavra rema, que é a palavra revelada, que é a Bíblia, o Novo Testamento. E eu quero conversar com vocês o que está escrito aí em Mateus 6,25. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Há 2000 anos. Ficou registrado porque Jesus Cristo sabia que em muitos momentos essa palavra aí serviria para ajudar muitas pessoas 2000 anos depois, 3000 anos depois, de acordo com quando ele precisasse falar. Deus não vinha aqui para poder falar contigo, ei fulano, olha, ele não vai fazer isso. Mas ele é tão inteligente que ele deixou um meio pelo qual ele se comunica com você. Ele deixou uma palavra que tem mais de não sei quantas promessas. Dizem que são mais de 600 promessas, mais de uma promessa por dia, que você vem e Deus usa alguém para poder falar com você, dando inspiração, dando direção. Por isso que às vezes você diz, poxa, parece que ele está sabendo o que está acontecendo comigo. Não, não sabe não. Quem sabe é o Espírito Santo, sabe tudo o que acontece com você. Amém? E eu espero que nesta noite seja uma noite de conforto de Deus para a sua vida. Diz assim, por isso vos digo, disse Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, ele falou. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta tarde conversar com você sobre cuidado de Deus. Às vezes a gente para e pensa, será que Deus cuida de mim? E não é comum, às vezes, nós estarmos passando por alguma situação um pouco mais difícil e nós termos aquilo que nós chamamos de sensação de abandono. É aquela sensação como se você estivesse sozinho, no meio de uma pressão, no meio de um fogo todo, e você está ali, parece que não tem ninguém por você, e você se sente totalmente vulnerável por conta de tudo aquilo que você possa estar vivendo. Às vezes dá na gente essa sensação. A sensação de que nós estamos totalmente vulneráveis, que não existe um cuidado com a gente, que nós não temos com quem contar. Principalmente nos momentos mais delicados da vida da gente. Essa sensação é uma sensação muito humana. Principalmente as sensações que estão diretamente ligadas ao futuro, à preocupação com o amanhã, que é o que traz muita ansiedade. Esses dias eu ouvi, por exemplo, que o amanhã, quando você está preocupado com o amanhã, você pode ficar tão preocupado ao ponto de desenvolver ansiedade. Mas quando você está preocupado com ontem, com o dia anterior, ou na verdade com o passado da sua própria vida, você já desenvolve outras síndromes, você desenvolve aquilo que chama de depressão, porque você começa a se preocupar com o passado. O passado, as preocupações do passado geram depressão. As preocupações do futuro geram ansiedade. E você então tem que lidar com isso, às vezes constantemente, porque às vezes a sua cabeça perde o controle e você é bombardeado por uma série de preocupações, de incertezas com respeito ao amanhã, com respeito ao futuro, com respeito à sua própria sobrevivência. Aí você começa a desenvolver aquilo que é ansiedade. E a ansiedade ela vem exatamente por conta da incerteza das coisas. Principalmente quando você está com a vida na mão de Deus. Você está
com a vida na mão de Deus, você não tem nenhum controle do amanhã, porque está na mão de Deus. O amanhã Deus tem total controle. Quando você está com a vida na sua mão, você estabelece uma série de planos para poder sobreviver em qualquer situação contrária das suas expectativas. Quando você se prepara para alguma coisa, você cria plano B, plano C, plano D, e você fica imaginando, porque você está se programando para uma série de coisas, aí você vai se protegendo, criando planos A, planos B, planos C para você. Não, mas se isso não sair assim, eu pelo menos vou tentar isso. Se isso não sair daquele jeito, eu vou tentar de outro jeito. É porque você está no controle da coisa. E quando você está, procura se precaver e se proteger. Mas às vezes a sua vida vai por direções que você perde o controle. Às vezes ela segue rumos que não são rumos que você se programou para viver. Não são direções escolhidas por você. Você de repente, por conta de uma situação, por conta das circunstâncias, você é levado para determinadas direções com as quais você não estava preparado para lidar também. E tudo isso vai dando ansiedade, vai dando medo, vai dando insegurança. E às vezes há pessoas que surtam, que se entregam, que começam a sofrer por demais por conta da incerteza das coisas. Aí elas acabam desenvolvendo ansiedade, por quê? Porque elas não têm controle de nada. Não tem plano B, não tem plano C, não tem nada. Ele somente está na mão de Deus e acreditando que Deus vai dar um final favorável para ele dentro de tudo aquilo, mas ainda assim, nós às vezes temos dificuldade para confiarmos em Deus. Deus pede fé, pede confiança, mas mesmo Ele pedindo tudo isso, muitas vezes nós ficamos ainda preocupados, ainda inseguros. E a nossa vida fica ali ameaçada por um futuro que às vezes nós criamos e a nossa cabeça fica ali mastigando, cheio de preocupação, a ponto então de nós não termos cabeça mais para nada, só ter cabeça para pensar e para remoer as incertezas da nossa própria vida por conta de situações que nós não temos controle. Jesus sabe disso, que às vezes essas coisas se passam com a gente. E Ele vem na sua palavra e tenta nos convencer para nós deixarmos essas preocupações e estabelecermos um vínculo de confiança com Ele. Esse vínculo de confiança que vai nos ajudar a sobrevivermos nas situações mais angustiantes da vida da gente, com aquele alívio e a certeza de que estamos sendo cuidados, mesmo diante das situações mais desconfortáveis que de repente a vida ou a natureza está impondo sobre nós. Ele vem e tenta fazer com que você transfira as suas cargas, transfira as suas preocupações, transfira as suas incertezas para Ele, e no lugar do medo, no lugar da ansiedade e da insegurança, Ele está propondo você trocar tudo isso pela confiança nele, pela capacidade de acreditar nos cuidados que Ele possa ter com você, mesmo diante das situações mais complexas que você possa estar vivendo. Foi isso que aconteceu nesse dia. Jesus estava pregando, e era o Sermão do Monte, se não me falha a memória. Ele parou num lugar e começou a ensinar pessoas. Fez uma série de pregações, e aquelas pregações tinha muita coisa do cotidiano, para fazer as pessoas lidarem com as suas preocupações, com as suas incertezas, com as pressões da própria religiosidade, e uma série de coisas, e ele se reuniu e começou a conversar com as pessoas ali. Mas teve um momento que ele prestou atenção em uma coisa que chamou a atenção dele. Estava todo mundo disperso. Por que as pessoas estavam dispersas? Porque estava todo mundo preocupado. E quando você está preocupado, você não relaxa para receber.
Quando você está preocupado, você não consegue absorver, por quê? Porque a preocupação faz o teu cérebro trabalhar mais ativamente. Você pensa mais o que devia e remoe demais uma situação só de uma maneira mais constante. Isso gera o quê? Isso gera uma dificuldade. Tira de você a capacidade de poder pensar em outras coisas. E geralmente quando a preocupação vem, você já não pensa mais em solução, você só pensa na preocupação. Naquilo que te preocupa. E aquilo vai remoendo a sua cabeça, que você já não começa mais a pensar nas possibilidades de raciocinar para uma solução diante do que você está. Mas essas coisas na sua cabeça vai criando tantos outros problemas que você, quando percebe, você está angustiado. Angústia é aquela sensação de aperto que você passa a ter. E você começa então a achar que tudo está perdendo interesse e valor por conta de uma preocupação que está na sua cabeça. Aí vem, se é uma preocupação com o futuro, como eu falei, é a ansiedade com respeito da incerteza do amanhã. Se é algum problema relacionado com o passado, com o qual você não conseguiu romper, alguma coisa que está tão presente dentro da tua vida, com o qual você não conseguiu, na verdade, criar uma ruptura, mas que está tão presente ali, que atrapalha você no seu presente, você já começa a ficar daquela tendência de ficar deprimido, ficar numa depressão, por conta de preocupado com alguma coisa que aconteceu, ou alguma coisa que marca muito a sua vida. E você vai perdendo essa capacidade de sobreviver feliz, de sobreviver em paz. Por conta de preocupar, por conta de remoer a cabeça, por conta de uma série de coisas. E Jesus percebeu que era exatamente o que estava acontecendo com essas pessoas que estavam lá junto com ele. Aí ele parou. Eu não vou continuar falando, disse Jesus. Se eu continuar falando, eles não vão absorver mesmo. A cabeça deles está em outro lugar, o corpo deles está aqui, mas a cabeça está na preocupação. Eu vou ter que dar um jeito de tirar essa carga deles, de fazer com que eles transfiram essa incerteza e essa ansiedade, essa insegurança, transfiram para a fé, para a confiança e na capacidade de ser cuidado. Aí Jesus parou. E quando ele parou, ele mudou o tom da pregação dele. Ele estava falando alguma coisa de uma forma muito religiosa, aí ele começou assim a colocar uma linguagem muito coloquial, um negócio muito para aquelas pessoas que estavam ali. Ele pegou, foi e disse: por que vocês estão tão preocupados assim? Ele falou para as pessoas que estavam lá. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão tão ansiosos assim? Qual o motivo dessa ansiedade? Aí ele pegou, foi e fez a pergunta. Parece que não houve resposta, até porque as pessoas têm muita dificuldade para poder compartilhar as suas fragilidades. Às vezes a fragilidade da gente, a gente fica com elas, porque de repente o fato de compartilhar com alguém pode parecer fraqueza, pode parecer dar a impressão negativa, que às vezes a gente se reserva em ficar com a gente, e tem pessoas que às vezes sofrem calado, fica ali caladinho, fica chorando sozinho, fica apertado, mas ele não compartilha de jeito nenhum, porque ele não quer dar de repente essa impressão de que ele é um problemático, de que ele é um fraco, e aquela coisa toda. E tem pessoas às vezes que se consomem, se destrói, mas não divide, não compartilha. E aquelas pessoas que estavam ali, pelo que a gente ouve, ninguém disse nada, e era um bom grupo de pessoas. Mas Jesus fez a pergunta, e ele mesmo então foi dando a resposta que as pessoas poderiam dar. Para poder também dar a resposta que ele queria dar, dentro de todo aquele contexto de preocupação, de insegurança, de medo e de incerteza. Ele foi e começou então a dizer essas palavras: não andeis ansiosos, falou ele, pela vossa vida. Ele já percebeu. Quando ele entrou lá, ele já tinha feito a leitura no coração de cada pessoa e percebeu que todas as pessoas que estavam ali estavam preocupadas com uma coisa: sobrevivência. E preocupadas totalmente com o dia de amanhã,
Por isso que estavam desenvolvendo aquela ansiedade. Olha, naquela época, as pessoas já tinham esse tipo de preocupação. E muito mais do que hoje. Hoje, para você, para mim, para nós, é fácil comprar roupa. Mas naquela época, a roupa era alguma coisa muito difícil das pessoas terem acesso e muito caro. Não era um período de industrialização das coisas, que você faz montanha de coisas e tal, e vende aquilo. Não, não, não. Quase toda a vida, para poder preparar as coisas, quase tudo era muito artesanal. E por ser muito artesanal, tudo se tornava muito caro. Não era fácil as pessoas adquirirem roupa. Além de ser tão difícil de adquirir roupa, também uma outra coisa que era muito difícil na época era ter acesso ao alimento, à comida. Porque também era uma outra fase da vida. As pessoas tinham dificuldades. Por que elas tinham dificuldades? Porque comida não tinha a rodo como nós temos hoje, né? A gente vai em qualquer lugar, a gente compra, a gente resolve. Quando a gente não vai comprar, a gente telefona e a comida está na porta da gente. Era muito difícil naquela época você encontrar uma pessoa gorda. Porque o acesso à comida não era como é hoje. As pessoas eram magras e muito magras. Porque até para comer, elas tinham que dispensar uma energia tremenda, tinham que ir atrás da comida, ninguém tinha geladeira para guardar e ficar pré-pronto ali para ele resolver. Às vezes ele tinha que ir atrás, matar o bicho para trazer, acender o fogo, e era todo um ritual. Depois de acender o fogo, ele preparava para poder fazer a comida e desprendia energia, e quando ele ia comer, ele já gastou muita energia só para preparar. Hoje a gente engorda porque a gente não tem mais essas pressas, as coisas vêm tudo na mão da gente. Tudo pré-pronto, a gente não tem trabalho nenhum, quase. Mas naquela época não. Havia todo esse trabalho e isso dispensava trabalho mesmo e não era tão fácil como é hoje. Havia muita carência de alimentação, não era uma coisa simples. E todo mundo estava preocupado com isso. A preocupação que permeava a mente das pessoas que estavam ali era a preocupação com o dia de amanhã, a sobrevivência, a incerteza das coisas e o desenvolvimento da ansiedade por conta da incerteza do amanhã. Aí Jesus veio, quando ele percebeu, que ele fez a leitura assim do coração e da mente das pessoas, que ele percebeu que toda aquela preocupação estava diretamente ligada ao amanhã e esses meios de sobrevivência. Ele começou então a dizer essas palavras que nós ouvimos aqui. Quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo vocês devem se preocupar. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes, falou Jesus. O fato de estar vivo não é mais importante do que a comida? E o fato de ter um corpo para cobrir com roupa, isso não é mais importante? Aí depois que ele falou isso, para tentar amenizar a tensão e a preocupação, ele começou a falar da providência de Deus, a providência divina para a vida da gente. É nisso que eu quero me deter e falar para você confiar. Talvez você esteja vivendo situações assim. Incerteza, medo, você não sabe como as coisas vão se resolver. E você busca uma providência para resolver algo que você não tem controle, ou que fugiu do controle seu. Aí isso envolve uma série de coisas, envolve os sonhos da gente, os projetos que a gente tem, que são projetos, mas que para poder realizá-los, envolve uma série de outras questões que às vezes você não tem controle, que não está no seu controle das coisas. Aí envolve uma série de coisas com respeito à tua vida afetiva. Às vezes você quer casar, mas casar não é simples.
Tem que encontrar a pessoa certa que te faça feliz, e de repente está difícil encontrar essa pessoa certa que te faça feliz, o futuro fica comprometido e você começa a desenvolver uma certa ansiedade, começa a pensar, poxa, os anos estão passando, eu estou envelhecendo e daqui a pouco isso vai se tornar impossível. E existe alguém que às vezes por conta disso se precipita e resolve casar de qualquer jeito, sem realmente ter a verdadeira motivação para poder casar, às vezes só para não ficar solteiro, não ficar solteira, a pessoa vai e se mete na maior confusão da sua própria vida, porque envolve vida afetiva. E às vezes a gente, por conta dessa incerteza, nós vamos atropelando todo um processo que Deus está querendo que você simplesmente passe a confiar nele e dê a ele a responsabilidade de poder direcionar todas essas coisas. Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo, mas está tudo tão difícil, parece tão distante, tão inatingível. E às vezes, quando você está com a incerteza com o amanhã, você pode tomar atitudes e fazer escolhas que podem atrapalhar todo um processo de felicidade da sua própria vida. Vocês lembram da Sara, que não podia dar um filho para Abraão, e ela começou a ficar ansiosa porque o tempo estava passando e as coisas não se resolviam? Ela, para poder facilitar as coisas, por conta da ansiedade, ela deu a escrava dela, Agar, para dormir com Abraão, que teve um filho com Agar, que se chamou Ismael, que se tornou o pai da nação árabe, que tornou essa confusão todinha que vocês sabem entre árabes e judeus. Às vezes as precipitações das coisas por conta da ansiedade, você atropela um processo que Deus está no controle. E a vontade de Deus era tentar dizer para aquelas pessoas, olha gente, eu não sei o que é que preocupa você com respeito ao seu futuro, com respeito ao seu amanhã, mas eu quero dizer para vocês aprenderem a deixar cuidar, colocar na mão de Deus, porque Deus sabe cuidar do seu amanhã melhor do que você mesmo. Porque você pode atropelar um processo, você pode se precipitar e decidir de uma maneira errada, ou fazer uma escolha errada, e se Deus tiver controle disso, Ele não vai deixar você entrar errado, porque vai estar no controle dEle, e o que Deus está no controle, Ele faz com que venha nas suas mãos. Aí Jesus começou a conversar, e conversando Ele foi dizendo, olha, Ele começou a dizer para as pessoas que estavam ali, você que está ansioso, que está triste aí, que está deprimido, que está com o coração apertadinho, pesado, preocupado com uma questão relacionada com a sua vida, que parece que não vai se definir, que está cheio de incertezas, você que está confuso, você que está sem paz por conta da incerteza do amanhã, você que está tornando os seus dias pesados unicamente porque está preocupado, unicamente porque está ansioso. Jesus disse, deixa Deus cuidar de você. Ele sabe cuidar muito bem de você. Se você aprender a deixar Deus cuidar da sua vida, você vai desenvolver uma das coisas mais prazerosas na vida de uma pessoa que acredita em Deus, que é a sensação de descansar em Deus. Diga glória a Deus. Olha, quando você aprende a descansar em Deus, pode estar tudo de cabeça para baixo em tua volta, mas você está descansado, blindado, porque Deus cria aquela blindagem a ponto de não deixar você ser atingido pelas circunstâncias em tua volta. Descansar em Deus é não se preocupar com o dia de amanhã, mesmo se amanhã viesse um boleto que você precisa pagar, mas você não tem o dinheiro. Você vai, dorme mesmo assim e vai acreditar nas providências de Deus. Ah, mas isso aí Deus não resolve. Resolve. Até essas coisas Ele resolve. Aí isso se chama confiar em Deus. Você descansa confiando através da fé de que tem um Deus que cuida de você. Era isso que Jesus queria dizer para aquelas pessoas que estavam ali. Ele pegou, veio e disse, olha, observe as aves do céu, disse ele. Dá uma olhadinha. As aves do céu, elas não semeiam, elas não ficam plantando, elas não ficam semeando.
Elas não plantam e elas nem guardam comida para o dia seguinte em celeiro, disse Jesus. E todo dia Deus, o Pai, dá de comer para todas elas. Elas comem todo dia, disse Jesus. Isso é cuidado. Deus tem uma gama de preocupações e cuidados. Ele pegou e foi falando. Vocês prestem atenção nas aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais importância do que as aves do céu, ele falou. Você não é mais importante do que essas aves que ele tem cuidado? Por que você está preocupado? E ele começou então a desenvolver esse diálogo com os irmãos, não bem um diálogo, mas assim um monólogo, né, mesmo, falando com as pessoas que estavam ali. E ele foi então mostrando coisas que estavam ligadas diretamente à preocupação que eles estavam tendo no momento. Ele falou: o lírio do campo é tão bonito, você olha, muito bem decorado, um negócio muito bem bonito, disse Jesus. Pois é Deus que faz aquilo ali, e aquilo só serve para ser uma erva que depois seca e é colocada no fogo, e vocês são muito mais importantes do que tudo isso. E no final, sabe o que ele quis dizer com esse ensinamento? Que você tem um pai. Diga glória a Deus. Que você tem um pai que cuida de você, um pai que trabalha em favor de você, um pai que pode ter as soluções que você não tem. Então, baseado pelo que nós podemos observar pela palavra de Deus, o que Jesus queria dizer? Acredite no pai que você tem. O pai que você tem é cuidadoso. O pai que você tem vai cuidar de você. É ele que vai te dar colo. É ele que tem nas mãos a solução de coisas que você não tem. Porque esse pai que quer cuidar de você e que pode realmente cuidar de você, ele é Deus. E ele tem aquilo que a gente fala constantemente aqui: a prerrogativa do milagre. O que é isso? Se não tem como, não tem saída, ele tem o poder para operar milagre, para fazer do nada as coisas acontecerem. Então, nesta noite, você que está aqui, talvez muito inseguro com uma série de coisas, volte leve para casa, pensando: Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim. E deixa Ele cuidar de você. E você vai ver que de uma forma sobrenatural as soluções surgem dentro de tudo aquilo que Deus realmente pode fazer. Esses dias a gente teve aqui o testemunho de uma jovem que foi assaltada e levou um tiro na cabeça. Ela está aqui? Tá? Não está não, né? Quem estava aqui, foi no culto de quinta-feira que ela deu testemunho, não foi? Sofreu um assalto, o sujeito atirou e acertou na cabeça. Estava sem nenhuma possibilidade de vida. As amigas e o pessoal vieram aqui da igreja e começaram a orar por ela, que ia sofrer uma cirurgia, passar por uma cirurgia muito delicada. Na verdade, essas coisas da cabeça, bala na cabeça, ninguém tem muita coisa para poder dizer o que fazer, né? Até os médicos encontram dificuldade, porque não tem lugar mais sensível do que a cabeça da gente. O que parecia impossível tornou-se possível. Oraram, pediram. Todo mundo começou a orar. Vocês lembram que a gente ficava orando aqui todo culto? Esses dias ela veio dar o testemunho aqui, sem nenhum tremor, sem nenhuma sequela, somente com um sinal aqui na cabeça do local exatamente de onde a bala entrou. Mas o que aconteceu? Deus provou que quando Ele quer, Ele faz o milagre. Quando a gente pede, quando a gente busca. E às vezes a gente tem que buscar isso. É a Bíblia que diz, para a gente buscar. Estou sem saída, não sei o que fazer, cheguei no meu limite, não tenho a solução. Peça milagre. Porque milagre é isso, milagre é alguma coisa que excede o entendimento, que extrapola toda a lógica da coisa. É um recurso que Deus age e faz, que só Ele pode fazer, ninguém mais. E isso Ele faz para mostrar para você uma coisa: que Ele é teu Pai e que Ele cuida de você. Amém? Então saia daqui leve, com a certeza desse cuidado de Deus e sabendo que pode ser um problemão, mas Ele está cuidando e é Ele que cuida de você. Amém?
Que Deus te abençoe e te ajude nesta tarde no nome de Jesus.